significa igualdade no interior do trabalho? Significa que você não vai ter mais hierarquia, entendeu? Ou seja, você tem capacidade de se autogerir, de se decidir. Não é, a gente não quer uma sociedade de proprietários, simplesmente, ou pessoas que podem aceder a cargos de CEO que antes não podiam. Não, a gente quer acabar com a ideia de CEO, pura e simplesmente. Porque a gente acredita que esse processo de funcionamento do mundo do trabalho não produz emancipação nenhuma. Eu posso dar um exemplo do que eu penso quando eu falo sobre isso. Em São Paulo, em Sumaré, ainda hoje tem uma única fábrica que ainda está ocupada, né, que chama Flasco, que é uma fábrica que desde 2003 está sendo gerida pelos trabalhadores. Quando eles conseguiram gerir a fábrica, né, sem que o Estado cortasse luz e todo esse tipo de coisa, aumentou a produtividade, diminuiu o tempo de trabalho e aumentaram os salários. Entendeu? Ou seja, o que é interessante é perguntar o que aconteceu, porque era 2003. Eles bateram a porta do BNDES várias vezes, nunca conseguiram um empréstimo, até ouvirem do governo federal de que esta não era uma prioridade. Agora eu quero que alguém me explique desde quando sustentar processos de autogestão da classe trabalhadora deixou de ser prioridade para a esquerda. Eu queria entender, eu perdi algum capítulo dessa história. Entendeu? Esse é um ponto. Então, acho assim, tem uma exigência de igualdade radical que saiu do nosso horizonte. Por outro lado, soberania popular significa que a gente não vai ficar brigando por representatividade, a gente não vai ficar pensando como é que é a melhor maneira de você estabelecer negociações com o Congresso, embora a gente saiba que isso não se muda por decreto, certo? Que você vai ter um processo, que você vai ter que saber, de uma maneira ou de outra, como conseguir tensionar, mas o nosso horizonte é efetivamente a criação de uma democracia direta, de um fortalecimento cada vez maior dessas potencialidades. Certo? E por entender que esta é a verdadeira democracia, que a outra é uma completamente distorcida. Ela está distorcida por interesses econômicos que entram dentro dos processos eleitorais, certo? Por interesses oligárquicos que vão estar sempre lá. Então tem uma tensão, mais uma vez, tem um processo, a gente sabe, tem um processo complexo, que é de caso em caso, certo? Que é uma coisa que vai ter todo o seu tempo, mas você sente o processo existindo, entendeu?